Boa noite, senhores. Começamos a nossa web do dia 6 de setembro de 2022 para o evento 817265 na UC de Fundamentos de Mecânica. Estava falando para vocês hoje, o nosso conteúdo programático são elementos de máquinas, né? Então, de onde vêm esses elementos, né? Então, para manusear e realizar a manutenção de uma máquina, precisamos compreender os elementos que compõem suas funções, proporções e localização em conjunto mecânico. Em desenho mecânico, precisamos saber identificar e reproduzir os elementos mecânicos através de uma representação gráfica convencional, assim como a gente já viu anteriormente nas outras webaulas. A partir de agora, veremos como se subdividem os elementos de máquina e como devemos representá-los. Então, vamos falar de elementos de fixação, apoio, elementos elásticos, elementos de transmissão. De fixação, muito familiar no nosso dia a dia, que né, parafuso, rebite, porta-arruela, chaveta, pino, cavilhas, né? Então, aqui ele traz um exemplo, né? Você precisa montar uma estrutura formada por chapas e barras metálicas. Então, para manter esses equipamentos unidos, né? Você não pode utilizar soldagem. Então, você não pode fazer uma abrasagem, uma soldagem ali para manter essa união. Então, você utiliza esses elementos de fixação, parafusos e porcas, né, com arruelas, ou você pode rebitá-los, assim como os outros elementos aí que estão exemplificados. Então, como que é dividido esses elementos de fixação? São por união móvel, né? Quando colocamos, né, quando podemos colocá-los ou retirá-los de um conjunto mecânico, sem prejuízo às partes que foram unidas, utilizando parafusos, porcas e arruelas, né? Então aqui você tem a possibilidade de montar e desmontar sem destruir o material. E tem as uniões permanentes, né? Quando utilizamos elementos de máquinas que ao serem retirados sofrerão danos e impossibilitem sua realização. Então, quando você rebita, né? Exemplo aqui é o rebite. Quando você retira o rebite, você não consegue utilizar novamente. Você tem que descartar aquele material. Então, ele não é possível, né? De reutilização. Por isso que ele é caracterizado como união permanente. A partir do momento que você tira, né, o rebite, você está danificando já o material e não pode reutilizar. Então, dentre esses elementos de fixação, tem os parafusos, né? A gente já está cansado de saber deles. Aqui é uma definição técnica, né? São elementos de união não permanente, além de serem intercambiáveis, podem ser colocados e retirados sempre que seja necessário danificá-lo. Um exemplo, se você, igual numa das SAPs, né? Tem aquela mão francesa lá para suporte do blank, ali mostra parafusos que foram danificados. Então, você tem a possibilidade de tirar um e colocar o outro, né? Facilmente. Tá? Naquele caso, você tem que trocar por um que suporte, né? Uma tensão maior. Tenha suporte a uma força, né? Aplicada maior. Então, ele tem essa possibilidade. Então, tem a cabeça, né? São vários tipos de parafusos. Tem a haste dele, né? Que seria o corpo, a parte sem a rosca. E tem a parte com a rosca, né? Que ela tem o passo dessa rosca. Tem vários tipos de cabeça, vários tipos de roscas. Aqui, né? Todos os parafusos são compostos por roscas que subdividem em vários tipos conforme a aplicação. Então, né? Não sei se todos estão conseguindo ver, se estão pelo celular ou não, mas aqui traz, né? A identificação do parafuso aqui, questão do passo dele, diâmetro externo, diâmetro interno, né? Ângulo de filete, tem a crista do parafuso, diâmetro do fundo da porca, diâmetro do furo, né, da porca, do filete, e assim vai. E os tipos de roscas também, né? Roscas triangulares empregadas na união de peças, né, porcas e parafusos, tem as roscas trapezoidais, rosca redonda, né? Rosca quadrada e a rosca dente de serra. Certo? Ainda seguindo com os parafusos, né? Eles podem ser de vários tipos. Aqui aqui já é a representação gráfica, casando, linkando com a nossa última web de desenho, né? Então esse aqui é um parafuso de cabeça estavada,
Aqui ele traz o comprimento, né, o útil dele, a rosca, o ângulo dessa rosca, o tamanho da cabeça dele, né, ali sextavada porque tem 6 lados. Aí traz os outros elementos, né, comprimento de rosca, altura da cabeça e assim vai. Então o desenho tem que trazer todas essas representações também. Justamente, por exemplo, se você for no torno, né, quero fabricar 20 parafusos desses para minha máquina ali na linha. Então tem que ter essas representações e todas essas dimensões no desenho para garantir que seja fabricado o que você deseja. Aqui tem um parafuso com sextavada interna, né? Esses com sextavada interna já precisam de uma chave Allen. Os demais, né, que o sextavado, cabeça sextavada, você consegue com uma chave inglesa, né, chave de boca aí, consegue fazer o aperto ou tirar esse parafuso. Aqui já é outro tipo de chave, né? Já utiliza uma chave Allen, porque o sextavado é interna na cabeça dele. E também tem na sua projeção do desenho, tem que botar a altura da cabeça, o diâmetro da cabeça, a profundidade, né, do encaixe da chave, a medida do sextavado interno, diâmetro do parafuso, e além das roscas, das dimensões da rosca, né, como o passo, o ângulo dela, o comprimento e assim vai. Outro tipo de parafuso aqui, deixa eu ver se ele para de passar automaticamente. Não sei o que está acontecendo. Ele está indo e voltando para vocês também ou só para mim? Tá indo e voltando. Tá indo e voltando. Agora travou. Não, travou o quê? Travou na 9. Parou, né? Eu quero mostrar o 10. Quietou agora. Então tem um parafuso de cabeça escariada chata, né? Com fenda, vai usar a chave de fenda. Cabeça chata dele escariada é aquele ângulo que tem ali para encontrar com a haste do parafuso. Então ali tem outras representações, né? Assim como o ângulo do escareamento, tem a dimensão, né? A profundidade da fenda, qual que é o comprimento dessa fenda, assim como tem o de baixo, né? Que é a cabeça redonda com fenda. Tem o diâmetro da cabeça dele também, e assim vai. Então, todas essas medidas são necessárias. Quando você precisa fazer um desenho do elemento de máquina, precisa fazer a compra ou entender se ele vai servir onde você quer fazer a fixação. Tem parafuso de cabeça cilíndrica, boleada com fenda, e que traz também todas as medidas necessárias para ele. Parafuso de cabeça escariada boleada com fenda. A diferença é que o outro era a cabeça cilíndrica, né? E esse tem a cabeça escariada. Apesar que pelo desenho não se altera tanto. Talvez é o boleado com fenda, exato. E além disso, né, como a gente viu os parafusos, nós temos também as porcas. Então, assim como os parafusos, as porcas são revestidas, porém, em sua parte interna, normalmente fabricadas em materiais metálicos, como alumínio, latão, bronze, em alguns casos plástico, né? Tem a forma prismática ou cilíndrica. O perfil da rosca aplicado na porca pode variar conforme a função que será destinada. É lógico que a porca tem que casar com o parafuso, né? Então, o tipo de rosca também tem que ser casado. Então, o perfil da rosca aplicada na porca pode variar conforme a função que será destinada, pois atua em duas funções básicas: aumentar a resistência de fixação ou permitir a movimentação das peças conectadas. Então, às vezes, tem uma pequena oscilação, movimentação. Se você fixar um ponto que tem uma vibração um pouquinho maior e que tenha essa liberdade para fazer essa vibração, esse pequeno movimento, se você aperta com um torque muito alto, você vai criar um ponto ali que pode cisalhar o material que você está fixando. Então, depende muito até o tipo de parafuso e porca que vai ser selecionado para isso. Porque se você quer que ele tenha uma pequena movimentação milimétrica, você já faz a seleção da porca e parafusos que permitem isso, justamente para não criar um ponto de tensão que cisale, né? Cisalhar, fraturar, e você quebra o seu material que você está fixando. Tem alguns tipos de porca, né? Porca sextavada chata, né? O comprimento dela é menor. Porca quadrada, muda, né? Sextavada 6 lados, quadrada somente 4 lados. E a porca quadrada chata.
Além disso, temos as arruelas, né? Também são muito importantes, muitas vezes para a questão própria, né? De fixar o parafuso, outra para evitar que ele, como fala, aplique só na parte da cabeça dele quando entrar em contato para fixar o material, ele pode, seria provocar um afundamento no material, dependendo do torque que você aplica. E a arruela distribui melhor essa força de aperto. Então, é muito necessário para isso, e outras vezes, né, que o parafuso muitas vezes pode até passar pelo furo, né, que está sendo feito. E aí a arruela vem para distribuir e aumentar essa área de contato. As arruelas têm a função de distribuir proporcionalmente a força de aperto entre parafuso e porca em conjuntos mecânicos montados, né? É justamente para distribuir melhor e não ter nenhum ponto de afundamento. Tem alguns tipos de arruela, né? Arruela chanfrada, arruela quadrada, arruela de furo quadrado, arruela dupla de pressão, arruela curva de pressão, com dentes internos, com dentes cônicos, com serrilhado interno e com serrilhado cônico. Além disso, temos outros elementos, né? Temos os anéis elásticos, e aqui já são elementos elásticos, né? São elementos fabricados de aço mola e, por sua forma de anel incompleta, como pode ser visto na figura a seguir, possui maior elasticidade, sendo empregado para evitar deslizamento no sentido do eixo longitudinal de peças ou componentes. Também poderá ser utilizado como trava da trajetória de uma peça em função ao eixo. Por isso também é chamado de anel de trava, né? O anel de segurança ou anel de retenção. Você tem muito em motor. Por exemplo, a área que eu trabalho, motores para equipamentos de climatização, né? Tem muito esses anéis elásticos justamente para não deixar o rolamento ficar dançando no eixo. Equipamentos maiores você já encontra mancal, né? Mancal para fazer esse ajuste de posicionamento, mas em equipamentos menores é comum encontrar esses anéis elásticos que quebram com uma facilidade tremenda. Então você pega um eixo, né, que é um material metálico mais robusto, pega um rolamento robusto, aí pega esse anel elástico aí, que toda vez que a gente vai trabalhar, acaba que perde-se alguns, né? Eles quebram com maior facilidade, até pela espessura do material. Temos os elementos de vedação também. Tem a função de impedir a passagem de líquidos, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, evitando vazamento de dentro dos equipamentos e máquinas e impedindo a entrada de sujeira, né, nos mesmos. Aqui os principais elementos são as gachetas, retentores, selos mecânicos, juntas de vedação e anéis de vedação. Deixa eu te perguntar para vocês, dessa vez vocês estão conseguindo ver o meu mouse aí na tela? Não, eu não tô vendo, não. Não mostra um pontinho preto, não, né? Não, tá mostrando, não. Hoje eu estou testando. Bem no cantinho. Aí. Eu fiz um risco vermelho. Me dê um feedback aí se aparece para vocês. Não, é negativo. Hoje eu estou testando, estou aqui com o computador na aula e com o celular também para ver para ter o retorno, assim como vocês veem. E na minha aparece aqui, por isso que eu perguntei para vocês. Na minha aparece o mouse, aparece eu fazendo um risco com laser, mas se não aparece para vocês, então não está sendo útil ainda. O laser aqui no cantinho aqui sumiu, agora apareceu a peça. Apareceu uma peça aqui. É. Ó, vamos lá, ver se aparece um laser riscando vermelho na tela. Não, aquela hora apareceu bem no cantinho da tela. Aqui, ó. Aparece, o meu não saiu nada, não. Ah, beleza, então não está funcionando ainda. Então, vamos seguir. Então, um dos elementos de vedação é a gacheta, né? A gacheta parece uma corda. Né? Pelo menos eles têm vários elementos, ou várias fabricações, né? As gachetas são elementos de vedação utilizados para vedar total ou parcialmente a passagem de um fluido. Elas são fabricadas em diferentes tipos de materiais de acordo com o tipo de ambiente em que elas serão utilizadas. Os materiais mais utilizados na fabricação desse elemento de vedação são o amianto, o nylon, borracha, teflon, algodão e alguns metais. As gachetas podem ser fabricadas em forma de anel já pronto para ser montado em forma de corda,
e é recortado na dimensão adequada para a montagem. Quando eu vi a primeira vez, quando a gente vai no campo, né, sem a experiência, eu achava que era uma corda. Não sei, vocês provavelmente já têm mais experiências, né, com gachetas. Ah, sim, eu já peguei muitas. Inclusive, peguei muitas com vazamento, até mesmo depois que a gente coloca o material ruim demais, né? Tem isso também, né, a qualidade, ou o tipo E também, vaza. né? É. Mas quando vocês pegam um cara mais novato, ele acha que é uma corda também, né? É. Então não foi só Pode comigo, ser. não. Quando eu vi, eu achei que era uma corda. Eu falei, pô, mas aí que eu fui aprender sobre esses elementos de vedação. Maurício ia falar, Maurício? Não, tô falando. Para alguns parece uma corda mesmo, até mesmo do jeito que ela é vendida, né? Algumas gachetas. É. A primeira que eu vi era realmente nesse formato. Não foi só comigo, então, bom demais. Então, seguindo aqui, né, temos os retentores, que é um elemento de vedação utilizado em conjuntos mecânicos que se movimentam entre si, é composto por uma membrana de borracha ou couro em forma de lado. Sua principal função é evitar vazamento de lubrificante no interior das partes do conjunto mecânico. Então, o retentor ele até acaba sendo melhor porque ele tem esse material mais flexível, né? No caso que ele é borracha, né, ou couro em forma de lábio, ele se molda melhor, né? É. Tem alguns que, quando você vai fazer a montagem, por exemplo, a montagem aí do retentor desse, do girabrequim do volante, que tem vazamento lá, alguns vêm sem o gabarito. Então, na hora que você coloca, geralmente amassa aí, esse lábiozinho dele. E aí, cara, vaza de novo. Você imagina o serviço que é, né? Dor de cabeça, né? Que você tem que procurar outro. Às vezes você pega o último do fornecedor e o cara não tem mais. Depois que você montou o carro todinho, aí fudeu. Vai ter que desmontar de novo. Isso aí é brabo. Então, assim, por ele ser mais flexível, igual você disse, tem um gabarito, ele pode danificar. Mas quando ele é bem instalado, ele tem uma aplicação, pelo menos na minha visão, né? Não, Mais exatamente. eficiente, né? Quando você usa o gabarito, é difícil errar. Ele é mais eficiente porque como ele se acopla melhor por ser de borracha com É. metal, ele evita menos vazamento. Então, se você tem elementos com viscosidade menor, o retentor acaba sendo mais útil, né? Eu coloco vaselina, geralmente, que aí ajuda a deslizar e não Deslizar, dobrar né? ele. Né? Show de bola. Então, em alguns modelos de retentores, há uma estrutura composta, né, por uma carcaça metálica e uma mola circular que tem como função a aplicação de uma pressão para fixação da membrana à posição correta, né? São retentores especiais. A seleção dele é de acordo com o diâmetro interno, diâmetro externo e tem a altura, né, para fazer essa seleção. Além disso, a gente tem os selos mecânicos. Tem a função de reter, né, fluidos em conjuntos mecânicos rotativos, bombas, né, bombas centrífugas. Este elemento tem como principal vantagem redução de atrito entre o eixo rotativo do equipamento e o elemento de vedação, reduzindo assim a perda de energia e tornando o equipamento mais eficiente. O selinho aqui. Também o Cristiano está desmontando o motor, isso aqui ele acha toda hora, né? Jogado. Além dos selos, temos as juntas, né? As juntas de vedação são utilizadas, né, na vedação de uniões entre componentes mecânicos e estáticos, aqui já funcionam parados, né? Tubulações industriais são um exemplo. A junta pode ser fabricada em borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico como aço de baixo carbono e alumínio, entre outros. Até quando ele é feito de aço, cuidado para ser em baixo carbono, que é para tornar ele mais dúctil, porque se ele for com a dureza muito maior do que o material da tubulação, às vezes ele, em vez de ajudar, né, nessa vedação, ele vai atrapalhar ali, muitas vezes até provocando um esmagamento de flanges, entre outras posições. Então é baixo carbono que deixa o material mais dúctil, né? Você está trazendo para a linguagem popular, fica mais flexível. Então, quando você faz o aperto, né? Ele se molda um pouquinho, é lógico que diferente da borracha, né? O aço não vai ter essa flexibilidade toda, mas ele consegue se moldar e não danificar nem provocar afundamentos aí nas suas tubulações.
temos anéis de vedação, né? Elemento em forma de anel, assim como o nome diz, que é empregado em conjuntos mecânicos estáticos ou dinâmicos, né? Alojado em uma cavidade. Então, você tem que fazer esse... seria o filamento. Esse nome eu acabei de ler ele ali na aula anterior e já me fugiu. Quando faz o processo de fabricação e você faz o... é só esse espaço mesmo para colocar, né? Um anel de vedação ou outro elemento de vedação. A ranhura, né? Olha lá, está escrito, eu não terminei de ler. Faz a ranhura no eixo. Então, ele fica alojado nessa ranhura, justamente para ele abraçar de forma melhor e vedar com maior eficiência, né? A depender do tipo de aplicação, esse elemento é fabricado em teflon, nylon ou borracha. Aqui, para Já encaixar chegou? na ranhura, para não danificar, né, essa ranhura no eixo, ele também é feito de materiais flexíveis, aí, ó, teflon, nylon ou borracha. Então, quando o material é mais flexível, é lógico que pode morder, né, e você ter vazamentos, mas quando você faz a instalação, seleção e instalação do modo adequado, eles também apresentam, né, a melhor eficiência aí na questão da vedação, por ter essa possibilidade de ser flexível. Aqui, agora entramos nos elementos de apoio, né? Os elementos de apoio têm a função de auxiliar o funcionamento das máquinas e, por muitas vezes, podemos combinar em uma mesma máquina o uso de um ou mais elementos de apoio, buchas, guias, rolamentos e mancais. Aqui tem o desenho de um mancal, né? Então, qual é o primeiro elemento? A bucha, né? Elemento de apoio, que tem por objetivo a redução do atrito entre os eixos e rodas, sendo alocado entre esses dois componentes. Aqui tem a fotinha, né? De uma bucha de bronze ali, posicionada no mancal, acoplada ao eixo, justamente para reduzir esse atrito. Acho que a gente encontra a bucha, né? Diversos equipamentos aí, que trouxe o exemplo de ventiladores, liquidificadores, né? Professor, E só aí vou ele... atender aqui o pessoal aqui e já estou voltando, tá? Pode ficar falando Fica aí à de boa. vontade, Cristiano. E aí a bucha, né, tem a vista explodida ali. Não sei se o zoom tá legal para todo mundo ver, mas tem a vista explodida ali representando essa bucha. Sei que muitos aí tiveram contato também com esse elemento. Além da bucha, né, aqui vai trazer a representação gráfica dela também. Então, ela tem cortes, né, justamente para facilitar na construção. Eu acho que é um elemento para construir com um pouco mais de complexidade, por isso o desenho dele, né, traz cortes, justamente para apresentar uma maior riqueza de detalhes ao fabricante. Aqui ó, tem bucha de fricção radial, bucha de fricção axial e as buchas cônicas. Além das buchas, temos os guias, né? O guia, quando instalado em um conjunto mecânico, tem como função direcionar a trajetória de uma peça que esteja em movimento. Então, casando nosso dia a dia, um portão, né? O portão ali tem, ele faz a abertura e fechamento, ele tem guias, que justamente ele pode um dia descarrilhar e fazer o movimento que ele quiser, né? Até que seja desacoplada ali a cremalheira da engrenagem do motor, ele iria movimentar sem rumo. Então, guia é justamente para manter o movimento no posicionamento que é desejado. Então, nas máquinas também tem esses guias, né? O exemplo aqui ele usou até de um trilho de trem, justamente para guiar essa locomotiva. Mas nas máquinas nós temos esses guias aqui, ó. Foi difícil para eu ver, né? Aqui é a representação gráfica de alguns tipos de guias. Rabo de andorinha, guia via plana, né? A via prismática dupla, via em forma de telhado, via dupla em V, vias prismáticas biplanas e vias planas em V. Faz a representação gráfica de cada um desses tipos de guia. Seguindo agora um dos mais famosos, né? Mais famosos aí, que é o rolamento. Esse eu creio que todo mundo aqui, né? Nosso colega, o Cleomar, que entrou agora, o Maurício, o Cristiano também que saiu, já fizeram contato com rolamentos e devem fazer, se brincar diariamente, né? Então, a principal finalidade desse rolamento é permitir que o movimento entre duas ou mais partes
seja previamente controlado. Então, aqui tem um exemplo do rolamento e dos mancais, né, numa bomba centrífuga. Justamente eles servem para manter o apoio, né, desse eixo. O eixo vai estar girando, vai ter o rolamento e vai ter o mancal, justamente para apoiá-lo e, de certa forma, até para guiar, né, que ele fique girando ali naquele espaço que vai ser necessário, muitas vezes, para transmitir essa força, né, para uma polia, com uma correia, ou para uma engrenagem, com uma corrente, ou já girar uma voluta, né, um rotor. Girar a voluta não, girar o rotor, né? O rotor fica dentro da voluta para as bombas. Então, ele sempre vai estar transmitindo. O eixo é a forma de fazer essa transmissão de força também. Então, aqui temos alguns tipos de rolamento, né? Temos e a representação gráfica dele também. Então, tem rolamento fixo com uma carreira de esfera, ou rolamento de rolo com uma carreira de rolo, rolamento de contato angular com uma carreira de esferas, um rolamento autocompensador de esfera, autocompensador de rolo, um rolo cônico ou rolamento axial simples. Vários exemplos aí dessas representações gráficas de cada um. Além do rolamento mancal também, né? Mancal é muito famoso também, muito utilizado. E a finalidade dele é justamente dar esse apoio ao eixo, né? Não dá para dizer que fixa, porque ele é um elemento girante, então ele tem um movimento, então, de certa forma, ele não é fixo porque ele se movimenta, mas ele também não tem a movimentação em sentido, vamos dizer, no sentido horizontal, o movimento dele é rotacional. O mancal vem para dar apoio para ele não ficar girando, muitas vezes também evita de ficar vibrando, né? Vibrações em diversos elementos é um terror para vocês aí, não sei se todos trabalham com manutenção. Vibração é uma coisa bastante complicada, né? E é até um sinal quando você tem um equipamento, dependendo do equipamento, se ele não é feito para vibrar muito, né? Grau de vibração menor, se ele está vibrando muito, é um sinal também que ele está com algum dano, algum defeito. E aí o mancal vem justamente para fixar, né? E ele não é um elemento antivibratório, mas ele alivia um pouco a vibração. Lógico que temos os amortecedores, né? Temos os absorvedores de vibração, amortecedor, molas, né? Para fazer essa absorção dessa vibração, mas o mancal também ajuda nessa questão. E além disso, temos os elementos elásticos, né? São utilizados para atenuar choques, diminuir ou absorver vibrações, distribuir equilibradamente o peso das cargas e possibilitar que um componente mecânico, após sofrer uma distorção, possa retornar à sua posição inicial. Por exemplo, aqui é o pregador, né? Quando você aplica a força ali nas pernas dele, ele abre e a mola faz o retorno à posição inicial, que é fechando, né? Prendendo geralmente a roupa, né? A gente utiliza muito esse tipo de pregador que tem na foto. Os elementos elásticos mais utilizados no nosso dia a dia são as molas, né? Molas que também servem para absorver esses impactos, vibrações e voltar, né, esse equipamento. Eu acho que mola ela tem uma certa memória, né? Depois de muito utilizar, ela vai perdendo a propriedade de retornar à sua posição inicial. Aí é onde tem que fazer a substituição da mesma. Mas dura-se muito tempo, né? Agora, os elementos de transmissão, que o exemplo polia, correia, engrenagem, que eles servem justamente para transmitir, né, esse movimento, essa força de um ponto para outro. Então, eles trabalham de forma conjugada, formam um sistema de transmissão de potência e movimento através das peças. O funcionamento dos elementos de transmissão pode variar conforme o sentido, velocidade e direção das rotações, né? Então, varia muito. E são todos utilizados para fazer essa transmissão, né? Para você transmitir, no caso aqui a correia, né? Um par de polias aqui está transmitindo muitas vezes de um eixo para outro, né? E temos as engrenagens também que pode se utilizar de correntes, né? Tem as engrenagens que entre elas transmitem movimento, ou você pode utilizar correntes para fazer a transmissão de um eixo ao outro. As polias são peças cilíndricas que se movimentam conforme a rotação
o conjunto formado pelo eixo do motor e das correias. É que ele faz essa rotação, lembrando que polia também tem elas planas, né? Polia assim V, canal A, canal B e assim vai. E também a relação entre elas muda-se muito a rotação, né? Quando você quer mudar a rotação de um eixo, dizer que o primário, né? Um eixo do motor, que você tem uma rotação lá que já é da etiqueta do motor. Você pode fazer uma configuração de polias para diminuir ou aumentar a rotação na polia secundária no eixo secundário. Com isso, você tem essa flexibilidade de controlar até, de certa forma, a transmissão, né? Tem uma relaçãozinha que traz o diâmetro, né, de cada uma das polias com relação à rotação de cada um dos motores. Se eu não me engano, é D1 sobre D2 igual a N2 sobre N1. Uma fórmula dessa aí, se vocês estiverem sofrendo com um problema de rotação, né, no nosso material, eu creio que tenha, para fazer a SAP da correia, né, é necessário, tem essa fórmula lá, justamente vocês podem controlar, né. A gente já utilizou disso aí para controlar vazão de ar em equipamentos. Trabalho mais na área de climatização e refrigeração, equipamentos que estavam insuflando uma vazão de ar acima, né, da nominal. Isso causa alguns transtornos. Então é uma coisa legal de fazer, né, bacana, que a gente consegue implementar no nosso dia a dia. E aqui os tipos de polia, né? Polia de aeroplano, polia de aerobaulado, polia estacionária, né, aeroplano, polia escalonada de aro abaulado, polia com guia, polia em V simples e polia em V múltiplo. Então, as polias vêm elas, né, as correias. Então, são elementos de máquina que, em conjunto com eixos e polias, transmitem movimento de rotação, geralmente fabricadas em couro, materiais fibrosos ou couro sintético. Um exemplo aí que ele usou é a bicicleta, né, com tração por correia. Eu acho que a bicicleta tem um sistema de exemplo para a transmissão de engrenagem com corrente, né? Mas aqui ele usou essas bicicletas estacionárias aí que utilizam correia. Então, a grande inovação, pois essa transmissão sempre foi realizada através de corrente de material metálico. A gente está trazendo esse caso. Então, a correia é um cuidado, né? Não sei se vocês já o fazem, já viram, por exemplo, você tem uma polia dupla, né? A transmissão da sua máquina é dupla. Então, correia, quando vai fazer a troca, estou com uma desgastada e estou com uma boa. Isso já pode ser um sinal que a sua polia, que um dos sulcos, né, um dos canais da sua polia já esteja desgastado, quando uma desgasta antes que a outra. Ou se você conferiu, está tudo normal, quando vai realizar a troca, se você tem uma boa e uma ruim, você tem que trocar as duas. Porque lotes de polia, até do mesmo fabricante, lotes diferentes, pode ter diferenças na precisão. Então, não sei, quando vocês fazem a substituição, Maurício e o Cleomar, quando você tem polias duplas ou triplas, tem que colocar as três do mesmo lote e do mesmo fabricante para garantir que elas tenham vida útil similar. Uhum. Você já faz isso, né, Maurício? Se você colocar uma só e deixar uma, ela corre o risco de dar aperto numa e a outra ficar folgada. Aí você perde. Quando uma correia custa quase R$1.000 cada um e vai 12 na máquina. 12, Cleomar? Com as máquinas que eu mexo, que é caro. Rapaz, e aí é duro, porque assim, é lógico que o cara quer economizar, né? R$1.000 cada correia é bastante caro. Mas se ele quer garantir uma vida útil, né? O ideal seria trocar as 12 de uma vez só. Dependendo nesse caso, aí teria que ir no laboratório, né? Conferir o dimensionamento de cada uma e aí conferir se a nova que você comprou fica, né? Dentro do range ali da tolerância para casar com as antigas. Talvez o teste seja mais barato do que trocar tudo. Mas é umas correias aqui muito grossas também, dura muito tempo. Dura muito, né? Então aí você já trouxe um caso especial, Cleomar.
Aqui trabalhando com correia de 40, 50 reais é mais tranquilo, né? E no máximo vai 2, 3. Fala lá, Maurício. Depende do tipo de equipamento, né? As correias sincronizadas mesmo já são mais caras. Tá falando, Cleomar? Não, tranquilo. Então, isso é uma coisa até bastante legal de conversar com o cara do Compras, o Almoxarife, né? Assim, lógico que o caso do Cleomar é diferente, mas os casos mais comuns sempre que realizar a compra, né? Se as suas máquinas são em duplas, né? Correias duplas, já realizar a compra sempre em números pares, justamente para garantir que você tenha o lote igual, né? Então, se você tem, vamos dizer, vai comprar correia, estou com 15 no estoque, me faz a condição especial. Mas se você usa suas máquinas em correias duplas, ou 2 correias, né? Então é melhor comprar 16 ou 14. Se ficar com 15, uma não vai casar e pode trazer problema na troca. E além das correias, engrenagens, né? São elementos de máquina que auxiliam na transmissão de movimento entre eixos. Também costumam ser chamadas de rodas dentadas e são compostas pelo rasgo de chaveta, justamente para fazer essa fixação junto ao eixo, né? Os dois giram na mesma... O eixo transmite essa rotação para a engrenagem, então ele fixa essa engrenagem no eixo justamente para não ficar sambando. Então, essa é composta pelo rasgo de chaveta, dente, cubo, vão de dente, corpo, e aqui tem a representação gráfica delas, né? As engrenagens também tem um outro cuidado que é justamente em relação ao material. Se você utiliza uma engrenagem no material com a dureza maior, né? E quer fazer essa transmissão para outra engrenagem, aí você coloca um material metálico ali com a dureza menor, logo a sua engrenagem, né? O material menos duro ou mais dúctil, né? Vai danificar e vai acabar. E justamente um vai transmitindo força para o outro, né? E sempre que é o mais dúctil, ele vai deformando. É ideal que eles sempre tenham durezas similares, né, nessa transmissão, ou se você tiver uma condição especial, que já seja sabido, né, que uma delas vai durar menos que a outra. Então aqui os tipos de engrenagem de representação gráfica, né, cilíndrica de dente reto, engrenagem cônica de dente reto, helicoidal côncava. Temos aqui outros tipos, né, de engrenagens. Que são as vistas laterais, aparecem 3 linhas contínuas e estreitas, indicam a direção da inclinação dos dentes helicoidais. Aqui é a nossa engrenagem cilíndrica, né? Helicoidal à direita, a do lado helicoidal à esquerda, né? E por último, a helicoidal côncava, né? Que tem os dentes, né, em formato de espiral. Certo, senhores? Essa aula de hoje aqui já é mais teórica. A próxima também vai ser bastante teórica, que são os processos de fabricação. Se com alguma dúvida aí, passo a palavra aos senhores. Todo mundo ficou em silêncio aí, então tá tranquilo por enquanto. Sim, tá bom. Lembrando que isso aí não chega a cair na nossa SAP, né? Porque na SAP cai também, vai falar sobre rolamento, vai falar sobre correia, mas já é calculando, né? Tem uma SAP que fala de correia, transmissão, já é né? fazendo cálculo. E aí a gente traz as nossas webs, né? Como a gente tem semanalmente, acaba passando um pouco além do que só pedir da SAP. Então aí a gente vai trazendo esses assuntos a mais aí para a gente debatendo e conhecendo um pouquinho mais. Tá bom? Tá certo. Fechado então, senhores. Aí a aula está gravada lá, aquela que estava sem áudio, agora com áudio. Creio que com ela vocês vão garantir, né, as SAPs mais Aproveitar amanhã valiosas. para ver essa aula amanhã. Já eliminar de vez a SAP lá que eu estava com dúvida. Ver se eu acabo com ela e já mando. Aí a gente pode deixar já a próxima web para dúvida, né? A entrega é dia 30, mas como vai estar todo mundo aí
quem quiser fazer amanhã, né? É feriado, pode ficar convidado a fazer nos outros dias à noite. Mais livre e mais tranquilo também, né? É verdade. Tem o sábado também, né? Quem tiver compromisso para amanhã, a gente Esse consegue sábado fazendo. agora, o outro eu acho que é presencial. Eu vou olhar, mas eu acho que ainda não é ainda. Eu acho que Vamos olhar lá na nossa é o presencial, acho que é dia plataforma. Vou 19. compartilhar aqui. Estava em outra turma, deixa eu voltar na nossa aqui. Um 7265. Equipamentos mecânicos. Temos dia 17. A próxima é somente dia 17. Então é sem ser nesse sábado no outro. Creio que não teve alteração no calendário, né? Até o momento não foi comunicado. Vocês terão a próxima web aula no dia 17 de setembro. Certo, senhores? Certo. Agradecer a presença aí de cada um dos senhores à disposição. Hoje aqui só vieram os guerreiros mesmo, hein? E agradecer a presença, a troca de experiência aí, porque, rapaz, isso é uma coisa que eu sinto é quando eu tenho que dar web aula sozinho. Eu fico sem jeito, né? Eu sempre peço para alguém entrar, pelo menos um conhecido ali para interagir. Mas agradecer a presença de vocês, a dedicação. Obrigado aí por terem aparecido. Obrigado, bom feriado. Para todos nós, fiquem com Deus, bons estudos, hein? Até a nossa próxima web. Valeu. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.